Olá! Bem-vindos ao canal Costura Faça Você Mesmo. Aproveita que está aqui, se você gostar dos nossos vídeos, deixa seu like, inscreva-se no canal e continue acompanhando a minha experiência em aprender a costurar sozinha. Hoje eu vou fazer pela primeira vez uma calça masculina. Já fiz o molde, tive que fazer muita pesquisa porque é uma calça para o meu marido e ele é bem magro. Então, foi um pouco difícil para fazer o molde, mas consegui fazer. E agora vou começar a fazer a calça aqui. Para quem não sabe, eu estou aprendendo a costurar sozinha. Então, a cada peça que eu faço é sempre um desafio e aprendizagem, é muito bom. Vamos começar então pelo corte. Eu já posicionei o molde aqui. Agora eu vou marcar para cortar. Vamos lá. Marcar aqui com giz de alfaiate. Em alguns tecidos ele não pega muito bem, mas nesse aqui tá dando certo. Esse tecido que eu tô usando é uma sarja. Ele parece ser muito bom de trabalhar com ele. Vamos ver. Aqui está a auréola do tecido. Vou deixar aqui, tirando a auréola. Pronto. Agora eu já posso tirar o molde aqui. Essa aqui é a parte das costas que eu estou cortando. Eu estou com o tecido dobrado. Eu dobrei aqui o tecido pelo avesso, porque eu posso marcar, se não desse certo marcar com o giz de alfaiate, eu poderia usar outra coisa, porque ele tá pelo avesso. E vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou começar a cortar aqui por baixo. Sempre lembrando de deixar uma margem de costura. Aqui eu tô deixando 1 centímetro de margem de costura. Essa parte que eu tô cortando aqui do lado é a auréola do tecido. Nessa ponta aqui eu vou tirar somente ela. Eu deixei o molde aqui já bem encostado, deixando só a margem de costura. Nesse caso aqui eu tô deixando 1 centímetro, mas depende do tipo de costura que vai ser feito, aí calcula a margem direitinho. A sarja é um tecido bem encorpado. Parece que é um tecido bom para trabalhar. Vamos ver. Na hora de cortar o tecido, é sempre importante a gente não levantar o tecido, não puxar, sempre apoiando com a mão, assim. Às vezes eu esqueço, levanto com a mão e aí dá problema.
foi o desse molde aqui que eu cortei, que é a parte das costas. Então, aqui, ó. Cortei avesso com avesso. Assim. Ok. Esse molde, ele tem pence, mas esse modelo aqui eu não vou fazer com pence. É que eu fiz um molde que já serve tanto para esse tipo de tecido, como para tecido social. Porque mais pra frente eu vou fazer uma social. Então, eu fiz ele já com a pence para calça social. Mas nesse caso aqui eu não vou deixar pence, não. Eu desconto aqui na costura o que eu deixei aqui para pence. Bem, para não me confundir com as partes da calça, eu vou deixar essa parte das costas que eu cortei aqui, junto com o molde das costas. Deixo aqui junto e vou cortar o outro. Vou posicionar o tecido para cortar a frente agora. Aqui está o molde da frente. Nesse molde, eu já fiz com o desenho do bolso, que vai aqui, o bolso interno. Então, com esse desenho aqui, eu já cortei ali o molde para fazer o bolso também. Vamos marcar esse aqui, então, cortar o da frente. Também a mesma coisa, tecido dobrado, ele continua dobrado pelo avesso, e aí ele já sai as duas peças que a gente precisa. Vamos lá. Eu prendo sempre com alfinete aqui, para o molde ficar bem certinho. Vou marcar aqui com giz de alfaiate. Essa parte aqui, ela vai a parte da braguilha. Aí tem esse arredondado aqui, tem que sair certinho. Gancho. Tem que ter esse cuidado aqui na hora de marcar. Pronto, marcado. Essas curvinhas aqui é sempre mais trabalhosa para cortar, mas dá. Com jeitinho, dá. Esse aqui não, tem que ser por baixo. Acho que eu vou começar por aqui, porque assim eu aproveito esse retalho. Se eu vou começar por aqui, eu vou separar esse retalho. Eu vou começar por aqui, porque eu deixo esse que sobra aqui inteiro, que já dá para cortar a braguilha, alguma peça pequena assim. Então, vamos por aqui. É meio sem jeito cortar daqui pra lá, mas dá. O corte não tá saindo muito certinho, porque tá sem jeito essa posição. É claro que se fosse uma profissional, teria um jeito melhor para fazer isso. Pronto, agora já ficou mais fácil aqui.
Esqueci de virar a câmera pra cá. Pronto. Está a parte da frente. Então, as partes grandes já está pronta. Vou separar aqui. Agora, eu vou cortar as outras partes. Agora, eu vou cortar as partes pequenas. Essa aqui é a braguilha interna. Ela tem 20 centímetros de comprimento por 5 de largura. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se esses retalhos aqui dá pra fazer. Dá sim. Ó, esse lado aqui, o lado mais arredondado aqui, vai na dobra do tecido. Eu vou posicioná-la aqui. Arrumo aqui o tecido. Deixa eu prender aqui. Essa eu não vou nem riscar, marcar. Eu vou já cortar direto aqui. Ver se tá certinha. Não, tá torto, ó. Esse aqui entortou, tem que estar certinho aqui. Normalmente, quem tem prática já, não precisa nem fazer isso. Vai pegar o tecido, olhar e cortar. Mas eu preferi fazer os pequenos moldes, conferir se realmente era assim, para depois cortar. Não custa nada, né? Para quem tá aprendendo, é sempre melhor fazer o que dá mais segurança. O que dá mais, o que é mais tranquilo. Para mim, a costura tem que ser prazerosa. A gente tem que gostar do que a gente tá fazendo, ela vai ficar melhor. Pronto. A braguilha interna já está pronta aqui, dobrada. Deixo aqui. Agora, eu vou fazer outra peça pequena, que são os bolsos, vou fazer os bolsos de fora. O bolso de fora aqui, ele tem 15 centímetros de altura por 16 de largura. Vamos de novo aqui nos retalhos. Olha, esse aqui já dá. Vou cortar os dois aqui. Ver se dá. Nessa dobra aqui não deu. Mais pra cá um pouquinho, precisa ser mais largo. Ah, importante pensar aqui qual foi o sentido que eu cortei a calça. Ele tem que cortar no mesmo sentido. Daí, foi pra cá. Então, o bolso também tem que ser assim. Todas as peças têm que ser cortadas no mesmo fio. Então, eu não posso colocar o bolso assim, eu tenho que colocar ele assim. Eu vou separar esse pedaço aqui, que ele vai ficar mais fácil para movimentar. Pronto. Deixa eu dobrar aqui e cortar os dois. Tem que ser assim.
Essas peças pequenas assim, se depois que a gente cortar, percebeu que errou, tranquilo, né? A gente corta de novo. Esse é o bolso externo. Tô deixando com uma pequena margem, porque eu cortei, eu fiz o molde aqui já na conta. Vou deixar uma pequena margem aqui pra costura, porque ele vai dobrar aqui pra dentro. Aproveitar que ele tá com alfinete aqui, já separo ele. Pronto. E aqui estão os dois bolsos. Agora tem o bolso interno. Bolso interno. Esse aqui eu tenho que cortar na dobra do tecido. Esse aqui não dá. Eu quero cortar na dobra do tecido, onde é a dobra? Aqui. Cortando a dobra do tecido para eu não precisar passar costura, porque eu só vou ter que fechar aqui, aqui, fecha junto com a peça e pronto. Deixa eu pegar outro pedaço aqui. Seguindo a direção que eu cortei o outro, então é pra cá. Olha, esse aqui já dá pra cortar na dobra. Aqui. Dobra do tecido aqui. Certo. Um pouquinho mais pra cá. Acertar aqui também. Ok. Esse aqui eu vou marcar. Esse é o bolso interno. Tem que começar de lá pra cá. Deixa eu virar ele aqui, porque ficou sem jeito aqui. Ainda bem que eu já marquei. Pronto, aqui sim. Ó, ficou um pique aqui, deixa eu tirar esse pedacinho que ficou. Pronto, já acertou. E aqui está o bolso. Espero que na hora de costurar dá certo. Se não dá certo, eu vou contar por que que não deu. E precisa fazer outro. Esse de um lado, fazer do outro lado. Ah, esse aqui vai ser a continha.
Esse aqui nem precisa marcar. Esse foi tão a continha que eu só vou ter que cortar de um ladinho aqui. Vamos ver. Acertar um pouquinho só aqui. Peraí. Esse vai de um lado, aqui. Eu acho que esse aqui tem que ser o contrário, pra cá. Ai, 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 e agora? Bem, eu vou cortar ele assim mesmo. Se não der certo, eu corto outro. Eu vou aproveitar esse aqui. Pronto, bolso cortado. Bolsos de dentro cortados. Ainda tem mais coisas para cortar. Agora, o cos. O cos, ele tem 95 centímetros de comprimento por 4 de largura. Mas aí eu deixei aqui com 6 de largura para dar a margem de costura. E ele tem que ser cortado dobrado. Agora vamos ver. Seguindo o mesmo corte da calça. Então, tem que ser assim. Esse vai dar assim. Não vai dar assim. Não, porque ele tem que ser dobrado. Então, tem que ser assim. Vamos lá. Até para isso eu fiz um molde. Para não me estressar com tecido. É esse tamanho aqui e ele tem que ser dobrado, ok. Então, vamos lá. Aqui na dobra. E essa parte do tecido aqui é a parte onde o vendedor corta. Ele tá todo torto aqui. Então, tem que ter muito cuidado para não sair torto também. Acho que aqui deu. Um pouco mais para baixo, porque tem a auréola ali, tem que tirar a auréola. Vou prendê-lo aqui com alfinete. Deixar ele bem certinho aqui. Prender aqui embaixo. Pronto. Esse aqui eu não vou riscar, eu já vou cortando direto aqui mesmo. Dá para cortar também, em vez de fazer esse molde desse tamanho, fazer ele pela metade e cortar com o tecido dobrado. Eita, o molde tá saindo do lugar. Ah, não tá dando muito certo aqui com esse molde assim, não. Tem que prender mais aqui, por mais alfinetes aqui.
Então, dá pra fazer com ele dobrado. Em vez de cortar 95 centímetros, cortar 47, por exemplo, 47,5. Dobrado, metade. Mas eu achei que o tecido ia ficar muito volumoso para eu cortar. Então, eu preferi cortar com ele aberto assim. Agora ficou mais firme aqui, eu prendi com mais alfinetes aqui o molde. Esse aqui não, nesse corte aqui, ai, prendi o lençol de baixo. Nesse corte aqui não precisa deixar margem de costura, porque eu já deixei aqui no molde do cos. Eu deixei 2 centímetros a mais, porque ele vai dobrar 2 pontinhas aqui no acabamento. Se ficar alguma pontinha torta aqui, depois dá pra acertar, não tem problema. Não pode, o que a gente não pode é ter medo de cortar. Pronto, aqui está o cos da minha primeira calça masculina. Cortei todas as peças, agora é a hora da verdade. Vamos costurar e ver se realmente ficou bom. E depois eu volto para mostrar o resultado, o que deu a minha primeira calça masculina. Já vimos todos os detalhes dos cortes do tecido. E a essa altura já estamos querendo saber, será que deu certo a primeira calça masculina? Vamos ver o resultado? Aqui está a calça, ficou pronta, vamos ver. Ficou assim. A única coisa que falta aqui é um botão. Eu vou colocar um botão aqui. É que eu esqueci de comprar o botão e não vou sair só para comprar. Aí eu deixo pronto aqui, quando eu tiver aqui lá no centro, aí eu trago o botão. Então, vamos ver aqui. Será que teve erro? Como sempre, eu mostro os erros das minhas peças. Teve sim. O erro aqui foi no corte do bolso interno. Olha... No começo do vídeo lá, quando eu estou cortando, tem esse bolso aqui. Eu cortei 2 bolsos desse. E ele ficou assim. Está errado. Eu tinha feito o molde errado e cortei o bolso errado. Ele não pode ser sem essas 2 partes, senão não tem como colocar na calça uma parte aqui. Aí eu fiz um outro molde e ele ficou assim. Agora sim está correto, ó. Então, tem essa parte aqui que é a abertura do bolso. E essa aqui é a parte que vai de dentro, aqui onde vai costurar no cos, para aparecer essa parte aqui, que é essa parte do bolso aqui, por fora. Aí, assim, deu certo. Então, mudei o molde, tinha feito errado, mudei o molde e deu certo, dessa forma. Os passadores, vamos começar falando aqui pelos passadores do cinto. Eu fiz com um pedaço de tecido assim, de 10 centímetros de largura, de comprimento, por 4 de largura. E eu fiz ele um pouco maior assim, para ficar mais fácil para movimentar, porque eu fiz como se fosse, igual faz um viés. Dobrei aqui, dobrei o outro lado aqui. Deixa eu ver aqui, dá pra ver. Juntei aqui, então ele ficou assim. Passei a costura de um lado e do outro, que dá essa achatadinha nele aqui, que dá esse formato. Na hora de colocar aqui, eu não coloquei ele junto com o cos, eu coloquei ele separado, e depois que eu prendi as 2 partes, aí eu prendi de novo aqui embaixo e aqui em cima para ficar alinhado. Senão ele fica meio arredondado, feito um anel assim, fica feio. Aí assim ele fica bem ajustado. O cos, eu entretelei, ele ficou bem durinho. Mas, para falar a verdade, não precisava ter entretelado. Eu segui à risca o molde, as orientações que eu tive ao fazer o molde, porque foi a primeira peça que eu fiz.
Mas com esse tecido não precisa nem entretelar, ele já dá uma firmeza muito boa aqui no cos, não precisava. O zíper eu achei muito fácil, deu super certo, coloquei aqui a parte de dentro aqui, coloquei o zíper, foi super tranquilo para colocar, não achei dificuldade. O que eu achei mais difícil aqui foi fazer esse acabamento, que é essa costura que vem aqui em volta, que dá esse formato aqui da braguilha. Braguilha interna super tranquilo, essa parte daqui que dobra aqui para colocar o zíper também, muito tranquilo para colocar. Tive essa dificuldade assim, só de modelar essa costura para dar esse efeito bonito aqui. Como eu disse, eu segui à risca o que eu fiz no molde, mas no próximo eu vou alterar o tamanho do bolso. O bolso, ele dá para usar, ele cabe uma mão. Alguns vídeos na internet diz que a regra para saber o tamanho do bolso é que se cabe uma mão. Ok, esse aqui cabe. A abertura cabe uma mão, mas eu acho ele mais bonito quando ele fica mais longo. Ele teria que ter pelo menos uns 5 centímetros a mais aqui. Eu fiz conforme a orientação para fazer o molde, com 12 centímetros, mas achei ele curto. Mas isso não impede de usar também, cabe uma mão, dá para usar tranquilamente. A profundidade do bolso também ficou boa. Fiz uma profundidade boa, assim, seguindo também as orientações do molde, conforme eu tinha marcado no molde. O bolso de trás. O bolso de trás não tinha no molde, eu copiei de uma outra calça. E como eu falei, meu marido é muito magro. Então, o bolso eu tive que reduzir, porque ficou muito grande. Aí, eu reduzi um pouco aqui nas laterais, para ficar melhor aqui. O molde que eu fiz, a cintura ficou folgada. Olha o tamanho dessa cintura. Ó, aqui é onde vai o botão, então, olha o tamanho dessa cintura. Olha. Ficou folgada, conforme o molde. Passou 3 centímetros. Aí, eu alterei por aqui, eu não tinha colocado cos ainda, antes de fazer o acabamento do cos. Eu pedi para experimentar, meu marido experimentou e tava folgado aqui na cintura. Então, eu entrei aqui 3 centímetros e fui diminuindo na costura do gancho de trás até chegar embaixo. Então, comecei com 3 centímetros e fui diminuindo até morrer a costura aqui embaixo. Aí, ajustou o tamanho da cintura aqui e ficou legal. Eu falei que não ia fazer pence, mas depois eu achei melhor fazer para dar o caimento melhor, porque como ela não tem recorte aqui atrás, então com a pence fica melhor. A pence ficou perfeita. Ela acaba dentro do bolso, mas ela ficou melhor do que as outras que eu tinha feito antes. Eu gostei do jeito que ficou. Aqui, sim, e o tamanho, né? As larguras aqui. Essa fita, como eu mostrei lá na parte do corte, eu tinha deixado ela mais larga, mas no final ela termina aqui com 4 centímetros de largura aqui, né? Na finalização. A barra, fiz a barra um pouco mais larga. Como meu marido é muito indeciso, às vezes ele vai achar que tá muito curta, que tá muito comprida, então eu deixei a barra com espaço aqui para alterar se precisar. Se quiser aumentar, se quiser diminuir, ela ficou com 3,5 centímetros aqui. Normalmente é 2, essa ficou com 1,5 centímetros a mais. Aí o acabamento de dentro, como ficou o acabamento? A parte do cos ficou super limpinha, porque ela é dobrada dos dois lados. Essa parte aqui. Tanto aqui de fora, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro, ela tem uma dobrinha. Então, a parte do pano fica pra dentro dela aqui, não precisa fazer acabamento. O restante, eu fiz tudo no zigue-zague. Coloquei um ponto bem pequenininho, tanto essa parte da braguilha, quanto as outras coisas aqui. Coloquei um ponto do zigue-zague bem pequenininho, 1,5 mais ou menos. E aí, passei o zigue-zague em toda a costura e fez o acabamento. Conclusão, eu gostei. Gostei muito do resultado. Como eu falei, tem algumas coisas aqui que eu vou mudar na próxima peça. Eu segui o molde à risca, porque foi a primeira peça que eu fiz. Então, eu segui todas as orientações das pesquisas que eu fiz à risca. Mas na próxima eu vou mudar algumas coisas aqui. Mas assim, por ter sido a primeira calça masculina que eu faço, eu gostei, achei que ficou bonita,
Achei que ficou bem feita também. Gostei do resultado final. E até o momento que meu marido experimentou, ele gostou também. Vamos ver depois aqui se ele vai, o que ele vai achar quando ele for usar mesmo assim, colocado para sair. Então é isso. E continue com a gente aqui, continue acompanhando aí a minha experiência em aprender a costurar sozinha. Muito obrigada por vocês estarem conosco, por estar acompanhando aqui o meu trabalho. Um beijo a todos.